Senhor Jesus, amém? É um motivo de alegria estar primeiramente falando com nosso Deus e agradecendo a Ele por esta oportunidade. Não vou negar os irmãos, que eu já tentei fugir de todo jeito, né? Mas quando Deus chama, a gente tem que obedecer. Como eu estava falando ali com o pastor, sempre olhando esses dias, parece que a luta aumenta, né? Mas o Senhor tem dado graça, o Senhor tem dado livramento. Não estou muito bem da garganta, assim como todos lá em casa, só quem está boa é a mãe, graças a Deus. Mas eu gostaria de refletir com os irmãos uma palavra. Eu gostaria de falar de oração, mas eu acho que essa semana a gente falou muito em oração. E hoje eu gostaria de falar outro tipo de palavra, a palavra do Senhor Jesus, mas que não fala em oração, mas também é uma das características que tem aquele que ora. Em Ezequiel, capítulo 36, do versículo 24 ao 36. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 36, do versículo 24 ao 36, que diz assim: E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra, que eu dei aos vossos pais. E vós me sereis por povo, e eu vos sereis por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notórios vos sejam, envergonhai-vos e confundi-vos pelo vosso caminho, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficaram de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Amém? Glória a Deus. Aqui acabamos de ler, amados, uma maravilhosa promessa de Deus para nós, né? Que nós encontramos, aonde nós encontramos essa promessa? Na nossa conversão. Quando nós decidimos aceitar o Senhor e aceitamos Ele como Salvador. E a partir daquele momento, esta promessa de Deus começa a se cumprir em nossas vidas. Porque aqui Ele fala que Deus, Ele toma o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne.
Ele faz com que essa terra, que era cheia de imundícia, cheia de pecado, se transforme numa terra frutífera, que somos nós. Ele faz, meus amados, que amemos as coisas que um dia odiamos. Muitas das vezes, quando nós estamos no mundo, amamos coisas que não agradam ao Senhor. Mas a partir do momento que aceitamos ao Senhor, esta mudança começa, essa promessa começa a se cumprir em nossas vidas e nós começamos a odiar aquilo que amávamos. E começamos a amar aquilo que odiávamos. Muitas das vezes, meu esposo gosta de falar isso aqui, né? Ele odiava crente, mas hoje ele é um cristão na presença do Senhor. Por que isso acontece, meus irmãos? Porque nascemos de novo. Como diz lá em João 3, versículo 3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tornamos uma nova criatura em Cristo. Em 2 Coríntios 5, 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Glória a Deus. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele nos concede, meus irmãos, uma nova mente, escrita nas tábuas do nosso coração, de modo que desejamos caminhar em sua vontade. Como eu falei aqui, muitas das vezes, amados, eu tentei me desvencilhar, porque assim, eu sou uma pessoa que, se eu me coloco para fazer algo, eu quero que aquilo saia perfeito. Eu não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas se não sair perfeito, eu fico dizendo que está feio, que está mal feito, que está errado. Então, se for para mim fazer algo, nem seja para alguém, principalmente para Deus, eu quero que seja perfeito, eu quero que eu me empenhe de coração. E muitas das vezes, a luta do dia a dia não deixa a gente fazer isso. E muitas das vezes eu dou um passo para trás, porque ele diz, eu não vou conseguir fazer por inteiro, então eu prefiro não fazer. Mas muitas das vezes, irmão, se você não der o primeiro passo e você fizer da maneira que Deus está chamando para fazer, você não vai fazer nunca, né? Aí muitas das vezes, irmãos, eu dizia, não, irmão, hoje não dá. Tá assim, tá assado. E luta sempre vai ter. Todo dia é uma luta diferente. Todo dia tem luta para a gente vencer. Então, quando nós aceitamos Jesus e resolvemos aceitá-lo, a fazer a sua vontade, na palavra do Senhor ele fala que devemos servir, se o servirmos, ele nos livrará de toda a impureza e da fome. E nesses dias, nós vamos lembrar dos caminhos maus, das nossas más ações. Muitas das vezes tem pessoas que dizem, eu quero esquecer o meu passado. Eu quero lembrar. Porque eu quero lembrar dele para eu nunca mais eu querer voltar. Nós não precisamos, irmãos, esquecer de onde a gente veio. A palavra mesmo diz para a gente não esquecer de onde a gente saiu. Para que a gente lembre que nós saímos de um charco de lodo, de um lugar de imundícia, de um lugar sujo. Para que a gente nunca queira voltar para lá. Então, para que essas promessas de Deus se cumprem em nossas vidas, para que essa terra seja restaurada, para que a palavra de Deus aqui diz, para que as árvores do campo dê frutos e a terra dará sua novidade, estará insegura na sua terra. Para que essa terra seja frutífera, ela tem que estar na presença de Deus, ela tem que estar nos caminhos de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele manda, mesmo que muitas das vezes a gente não veja a saída, a gente não veja como. Muitas das vezes, irmãos, eu olho e digo, meu Deus, eu já perguntei ao Senhor, eu digo, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Para que o Senhor me chamou? Porque se for para trás na obra, eu não consigo. Se for para só estar dona de casa, também não consigo. Se for para trabalhar, então a gente, como diz assim, as mulheres às vezes se tornam 1000, né? Tem que fazer 1000 coisas. E aí tem que dar conta das 1000, né? Muitas das vezes. Mas na casa do Senhor, eu me pergunto, eu digo, Senhor, para que o Senhor me chamou? Qual é o meu chamado? Isso a gente tem que perguntar, irmãos. A gente tem que perguntar, porque a gente tem que descobrir para que Deus nos chamou, porque Ele tem um propósito para cada um de nós. Você não está aqui à toa, você não está aqui só para estar sentado e ouvindo. Você está aqui para fazer a obra de Deus, seja ela da maneira que Ele
quando a gente não vê como fazer, você tem que perguntar, você tem que pedir a Ele para dizer. E eu peço a Ele todos os dias, irmãos. Muitas das vezes está na nossa frente, mas os nossos olhos às vezes estão fechados, estão vedados. Nós não estamos conseguindo ver aquilo que Deus tem para nós. Então nós temos que pedir a Ele que abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver, ouvir o chamado dEle, ouvir o que Ele quer para nós, né? E quando nós abrimos os nossos ouvidos, a palavra do Senhor diz que a gente se lembrará dos nossos maus caminhos e das nossas ações e teremos nojo. E Ele pede para que nós nos envergonhamos e nos humilhamos por causa das nossas condutas. Pois no momento em que Deus nos purifica de todo o pecado, Ele nos restabelecerá. Você que dava maus frutos, passará a produzir frutos para o Senhor. Então, muitas das vezes, aquilo que a gente fazia para o mundo e fazíamos com alegria, nós temos que fazer agora para Deus, com alegria. Temos que dar bons frutos para Ele, porque Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória. Ele é o único que merece o que sai de melhor de nós, né? E será vista por todos os que passarem por ti. Olha como a vida daquele irmão foi transformada. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas dizem assim: irmão, eu não sei pregar, eu não sei falar de Jesus para ninguém. Mas não existe pregação melhor do que a nossa vida como cristão. Eu vi um testemunho de um irmão que uma vizinha dele, ele não falava com ela, ele nunca se comunicou com ela, mas um dia ela foi à igreja, aceitou a Jesus e disse que tinha aceitado a Jesus porque ela via a vida do cristão que morava do lado dela. Ela via a diferença da vida dele, ela via que na vida dele tinha Jesus, ela via que nos atos, nas palavras, nas ações que ele fazia, ele era diferente. Então ela disse: eu quero essa vida para mim. Mas não é isso que muitas das vezes a gente vê na casa do Senhor, infelizmente, né? A gente tem muitas pessoas que não estão mais preocupadas em agradar a Deus, muito menos o próximo. Mas nós temos que ter cautela no nosso andar, no nosso falar, no nosso viver. Nós temos que ver que nós temos vizinhos, né? Tem gente que mora do lado, da esquerda, da direita. E muitas das vezes os ímpios que estão lá no mundo, eles estão de olho, eles estão vendo a nossa conduta. E muitas das vezes é muito triste eu ouvir ou você convidar alguém para a igreja e ele dizer assim: ah, eu não vou para a igreja por causa de fulano, porque tem aquele irmão lá na igreja que ele faz isso, ele faz aquilo, para me ser crente igual a ele eu não quero. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Eu já ouvi demais. E isso entristece o coração da gente que convida. Imagine o coração de Deus. Como Deus vai ficar entristecido? Muitas das vezes, irmãos, assim que eu me converti, eu tinha muito medo, e tenho hoje, que a gente tem que ter medo de pecar contra Deus. A gente tem que ter temor de fazer algo que não agrada a Ele. Mas eu imaginava assim: irmãos, quando a gente faz algo que não agrada ao Senhor, não é o nosso nome que está em jogo, é o nome de Cristo. Porque quando a pessoa vê você fazendo algo errado, ele vai apontar e vai dizer assim: mas você não é crente? Mas você não é da igreja? Por que você faz isso? Por que você fala assim? Por que você trata seus filhos assim? Como tem aquele testemunho na Bíblia também, né, do filho que pedia para o pai morar na igreja. Pai, vamos morar na igreja? Por quê? Porque na igreja o pai dele era cristão. Mas quando chegava em casa, o pai dele batia, xingava, maltratava. Então o menino preferia o pai que estava na igreja, porque o pai na igreja era crente, mas lá fora, em casa, ele não tinha as condutas de um cristão. Então aqui, como diz essa palavra, para que Deus cumpra essa promessa aqui, para que essa terra seja purificada, para que essa terra comece a dar frutos, ela tem que o quê? A palavra diz que a gente tem que se envergonhar do que a gente fazia e nos humilhar por causa das nossas condutas. E a partir deste momento, pois no momento em que Deus te purificar de todos os
seus pecados, Ele te restabelecerá e você passará a dar bons frutos. Então nós temos que mudar, irmãos. Nós temos que fazer diferente. E será visto por todos por onde passar. Né? Todos irão ver a sua conduta como cristão. Todos vão ver a sua mudança. É tão bonito, às vezes as pessoas acham, mas é bonito alguém olhar para você, mas você era isso, você era aquilo. Você era um cachaceiro, você era como falava para o meu esposo, você era um raparigueiro. Falou certo, ele era. É ruim, é feio quando a pessoa assim, mas cara, você está na igreja e você continua sendo. Né? Cadê a mudança do Espírito Santo? Qual foi a mudança que Deus fez na tua vida? Então nós estamos aqui, irmãos, não é para brincar, nós estamos aqui para falar de um Deus que faz a mudança, a transformação. Olha como foi. E assim todos nós saberemos que esse é o nosso Deus, que reconstrói o que estava destruído. A nossa vida era uma vida destruída. A nossa vida era uma vida de pecado. Então nós não podemos viver da mesma maneira. Nós não podemos falar da mesma maneira. Nós não podemos nos comportar da mesma maneira. Porque nós cremos e pregamos um Deus que transforma. E se a gente não se transformar, como que a gente vai falar para o próximo que Ele transforma? Se Ele ainda não transformou. Eu sei, irmãos, que tem um tempo, tem uma etapa, tudo é aos poucos. Ninguém entra na igreja de uma hora para outra, já, né? Mas a transformação ela vem com o tempo, como diz aqui a palavra do Senhor Jesus. Ele reconstrói aquilo que estava destruído e faz dar fruto a árvore que estava morta e te levanta do pó. Basta você crer e obedecer a sua palavra, que nós venhamos sentir nojo dos nossos caminhos maus e das nossas ações ímpias, e passemos hoje a mostrar a todos o Deus que nós servimos, que é o Deus que levanta, que transforma e que reconstrói. Basta que a gente dê lugar, porque nós servimos também, irmãos, um Deus que Ele não faz nada à força. Precisa a gente querer, precisa a gente dar lugar. O inimigo não, o inimigo ele faz sem a gente querer mesmo. Se você der uma brecha, ele entra e bagunça tudo. O nosso Deus não, o nosso Deus é um Deus educado. Ele só transforma aonde a gente deixa Ele transformar. Ele só entra aonde a gente deixa Ele entrar. Que nós possamos dar lugar e permitir que a palavra do Senhor faça morada na tábua do nosso coração. Não queira ser um fracassado, e sim um vitorioso em Cristo. Que nós possamos levar essa palavra para o nosso dia a dia. Eu tinha preparado outra palavra, mas ali centrado Deus, e não era aquela que Deus tinha preparado. E fiquei lendo e pedindo ao Senhor, e Deus trouxe essa. Porque eu sei, irmãos, que nós somos fracos, nós somos muito pecadores, e nós temos que pedir ao Senhor essa transformação, pedir ao Senhor essa mudança, pedir a Ele forças para que a nossa carne ela seja fraca e o nosso espírito seja forte. Porque muitas das vezes, irmãos, não é fácil. As lutas do dia a dia, as lutas do cotidiano das nossas vidas nos leva às vezes a fraquejar, nos leva às vezes a duvidar, como acontece comigo. Muitas das vezes eu duvido do chamado do Senhor. Eu digo, Senhor, só eu ir para a igreja já está bom. Só eu ouvindo a palavra já está bom. Porque muitas das vezes, irmãos, às vezes o inimigo ele coloca até a dúvida no nosso coração. Né? Você não foi chamado, você não foi escolhido. Para que você está na igreja? Muitas das vezes eu já me perguntei isso. Por que eu estou na igreja? O que eu estou fazendo? Será que eu estou mesmo buscando a minha salvação? Será que eu estou mesmo pregando ao Senhor pelos meus atos, pelas minhas ações, pelas minhas condutas? E eu tenho muito esse receio, irmãos, e que nós todos deveríamos ter. Que nós servimos um Deus vivo, mas nós não podemos, muitos aí, irmãos, acham que nós servimos apenas um Deus de amor. E Ele não é só um Deus de amor, Ele é um Deus justo. E Ele faz justiça.
E tudo que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Tudo aquilo que a gente faz, um dia a gente vai colher, sendo elas boas ou sendo elas más. Assim como aconteceu na vida de Davi. Davi era segundo o coração de Deus, mas o pecado que ele cometeu, ele colheu. Ele se arrependeu, se arrependeu. Deus perdoou, perdoou, mas não deixou de vir as consequências. E muitas das vezes ainda estamos colhendo consequências dos nossos erros lá de trás, ou então os nossos erros de ontem, os nossos erros de hoje. E nós devemos pensar que mesmo a gente pedindo perdão, mesmo a gente se arrependendo, como fez Davi, as consequências virão. E nós temos que agradecer a Deus quando Ele só apenas Ele nos perdoa e deixa as consequências vir, nos fortalece, a gente passa e a gente se arrepende. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente está colhendo a consequência e estamos pecando de novo. Vive naquela vida de perdão, pequei, perdão. Nós temos que aprender, irmãos, que nós servimos um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. E que essa palavra venha trazer transformação na vida da gente, de cada um de nós, e nós possamos ter mudança. Porque, como eu falei, as pessoas lá fora, elas veem muito a vida do cristão, ela vê muito o comportamento do cristão. E nós pregamos aqui um Deus que salva, que cura, que liberta e que transforma. E essas coisas têm que estar nas nossas vidas, principalmente a transformação. Amém? Até aqui o Senhor tem me dado, se eu falar mais não vai ser de mim. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É isso que eu sempre falo, né, amados irmãos? Não esconda o seu talento. O Senhor Ele tem distribuído dom e talentos para cada um da amada igreja do Senhor. E nós temos que buscar discernimento espiritual, pedir ao Senhor graça, misericórdia, sabedoria, porque o Senhor usa como Ele quer, da forma que Ele quer, né? Tem pessoas mais eloquentes, tem pessoas mais calmas, mas assim é anunciado a palavra de Deus. Ontem nós estivemos ali em Hidrolândia, num culto maravilhoso, e ali o pastor deu uma oportunidade a um jovem rapaz. Ele disse: mas pastor, você está teimando, eu não sei pregar, e o Senhor quer me dar a oportunidade para me falar. E ele dizendo: mas eu vou falar que Jesus é bom, que Jesus me transformou, que Jesus me tirou do lamaçal do pecado, me fez uma nova criatura, um vaso novo. Como a irmã acabou de ministrar nesse momento, nós estamos arrodeados por uma nuvem de testemunha, e eles estão vendo a nossa conduta constantemente no nosso dia a dia. Nós temos 3 dias de culto aqui para adorar e glorificar ao Senhor, quarta, sexta e domingo, e os demais dias nós temos tempo para quê? Para evangelizar, falar do amor de Cristo para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu familiar. Tem muitas pessoas que dizem assim: mas eu não tenho oportunidade. Tem, saia da sua casa e anuncie o evangelho do Senhor, porque tem muitas ovelhas perdidas, tem muitos filhos pródigos com o coração abatido e precisando de você para levar o evangelho do Senhor, e esta pessoa vem ser transformada pelo poder do evangelho de Cristo. Amém? Amados irmãos, amanhã tem culto novamente. Amanhã vai ser o culto do departamento União Feminina Joias de Cristo. Departamento União Feminina Joias de Cristo vão estar apresentando um culto ao Senhor, um culto de louvor e adoração. Mas pastor, o culto é só para as mulheres? Não, o culto é para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor vai estar reunida aqui em intercessão, para que haja cura, haja libertação, haja coração aquebrantado. Tão maravilhoso é nós vermos pessoas aquebrantadas servindo ao Senhor e servindo com alegria. Amanhã vai estar aqui conosco ministrando a palavra de Deus a pastora Jaqueline, ali da Igreja Batista Monte da Fé de Nova Russa. Também fizemos convite às congregações, os ministérios, para estar conosco aqui a
amanhã. Eu creio que vai ser uma festa maravilhosa, porque nós não vamos fazer, não é para homens, nós vamos fazer é para o Senhor. E eu vejo a dedicação desse departamento de mulheres, de estar adorando e glorificando ao nome do Senhor. Como a missionária já disse, amanhã às 6 horas da manhã vamos estar subindo ao monte para clamar ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia. E nós pedimos à igreja do Senhor: continue orando pelas vossas lideranças eclesiásticas. Amém, amados? Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo a qual o Senhor falou nesta noite, né? Desde o início do culto, o Senhor falou através da irmã Jane na sua oração, através dos louvores a qual foram entregados nesta noite na vida da irmã Ana Paula e da irmã Anastácia, na palavra devocional que o Senhor também usou nesta noite, a irmã Graça, né? Que família de Cristo é aqueles que se sentam para ouvir a palavra de Deus, e a família do Senhor está reunida aqui nesta noite, e quão maravilhoso é estarmos ouvindo a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos a Ti, Pai. Sim, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeste nesta noite, de estarmos reunidos como o corpo de Cristo, como a igreja do Senhor, a qual o Senhor, meu Deus e meu Pai, é o nosso pastor, e nada, Senhor, vai nos faltar, Senhor, se nós estivermos verdadeiramente, Senhor, com o Senhor. A Tua palavra já nos afirma no Salmos 37:5 que nós temos que entregar os nossos caminhos ao Senhor e confiar no Senhor, e tudo o Senhor fará em nossas vidas, Senhor. Senhor, nesta noite, Pai, leva a Tua igreja, Senhor, debaixo da Tua mão de poder, acampa Teus anjos celestiais sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família. Senhor, já abençoa o culto também que vai ser realizado amanhã, Senhor, da mesma forma que foi realizado hoje, Pai, com paz, com alegria, com amor, com gratidão, Senhor. Senhor, também que amanhã venha ser uma bênção. As caravanas que vão se deslocar, Pai, Senhor, das suas localidades, Pai, da sua cidade, Pai, os líderes de departamento, Pai, Senhor, as lideranças eclesiásticas que vão estar conosco aqui nesta noite, Pai, já use cada transporte, Senhor, que não sejam os motoristas, Pai, mas que seja o Senhor conduzindo cada um deles, Pai. Senhor, já abençoa, Pai, cada servo do Senhor, Senhor, que sentiu no seu coração de amanhã sair, Pai, para evangelizar, para convidar, Pai, pessoas para estar conosco aqui amanhã, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito, Pai, já vá convencendo, Pai, cada coração, cada vida para estar conosco, Pai, aqui na manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, já abençoa, Pai, Senhor, a quarta, a terceira, a segunda e a primeira geração do Teu povo que se chama pelo Teu nome. Abba, Pai, ora vem, Senhor Jesus, leva nesta noite, Pai, a Tua igreja, Senhor, em paz, em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Amanhã às 18h30, o departamento de mulheres, né, já estão convidadas para estar aqui em oração. 18h30, o departamento de mulheres vão estar aqui fazendo oração, e um círculo de oração, amém? Preparando um ambiente para que o povo que esteja aqui amanhã, eles não venham sair da mesma forma que eles adentrarem, mas eles venham sair sentindo o toque, a presença e o Espírito Santo do Senhor trabalhando em vidas aqui, para a honra e glória e louvor do nome do Senhor, amém? Meus amados irmãos, fechai os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito Santo de Deus esteja convosco e esteja conosco e todo Israel na face da terra. Somente aquele que crê, diga amém. Amém. E as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor. Dê a paz do Senhor Jesus ao seu irmão e os visitantes desta noite. Glória a Deus.